Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Patrocínio Credicana, Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana. Olá, tudo bem com você? Recentemente nós fizemos uma visita ao Centro de Difusão de Tecnologia da Coopermota em companhia do engenheiro agrônomo Paulo César Reco, pesquisador da APTA e AC Médio Paranapanema, e também do agrônomo Beto Massude, que é da equipe técnica da cooperativa. Nessa época do ano, o Centro de Difusão tem várias pesquisas ligadas a culturas de outono e inverno, principalmente com milho híbrido. Você é o nosso convidado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa rural. A parceria entre várias empresas e instituições viabiliza o funcionamento do Centro de Difusão de Tecnologia, que nada mais é do que um lugar de testes para que haja maior segurança e certeza de que os produtos chegarão até os produtores, garantindo maiores produtividades. Centro de Difusão de Tecnologia da Coopermota, onde existe uma parceria da cooperativa com várias instituições, inclusive a APTA e AC Médio Paranapanema, Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Aqui ao meu lado o Paulo César Reco, pesquisador da APTA e AC, e também o Beto Massude, que é o engenheiro agrônomo aqui, um dos engenheiros agrônomos da equipe técnica da Coopermota. Ô Beto, essa parceria que vocês realizam há muito tempo já é motivo de orgulho para toda a região e motivo de apoio do nosso agricultor que vem nessas pesquisas, trabalhos que podem auxiliá-lo no dia a dia no campo. Perfeitamente, Marcos. Todo esse trabalho de parceria ao longo dos anos, né, que nós estamos aqui desenvolvendo, não só o trabalho do verão, não só o trabalho do inverno, mas todo o histórico fala mais alto. Lá atrás, o trabalho também com o trigo. Então, esses anos aqui, com os nossos parceiros aqui, né, mostrando os cultivares, né, os híbridos, né, adequados, faz com que todos nós aí tenhamos uma melhor recomendação, né, um melhor momento de plantio, uma época adequada ao grupo de maturação do material, a logística de colheita, ao escape da geada, enfim, envolve todo esse trabalho que a parceria nesses anos, né, e queremos que ele perdure por muito mais, né, e a gente sempre galgando resultados aí para o produtor, faz com que cada dia seja um pouco melhor. Paulo, essa área é uma área fundamental, como o Beto está dizendo, para a pesquisa na região. Vocês da pesquisa que fornecem subsídios para que o Beto e a equipe da Coopermota na extensão rural possam ter esse contato com o produtor e mostrar resultados realmente desse trabalho como um todo, não é mesmo? Sem dúvida, Max, essa área aqui ela é bastante importante para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa da APTA. E já fazem alguns anos, né, mais de 10 anos que nós estamos trabalhando aqui nessa área aqui em especial, né? E a parceria que a APTA tem com a Coopermota, ela é fundamental, né? Porque na parceria, na verdade, todos ganham, né? E a proximidade também que essa área tem da nossa sede com esse tipo de solo, que é diferente do solo que nós temos na unidade experimental sede nossa, então facilita bastante, favorece também bastante os nossos trabalhos e que representa realmente o tipo de solo em que concentra-se praticamente a produção de grãos daqui da região. Bom, nós temos aqui, como vocês já sabem, nós já fizemos vários eventos que é o Cooper Show, que a Coopermota realiza sempre no início de todo o ano, trazendo produtores rurais de toda a região para esses experimentos. São experimentos feitos nessa parceria excepcional entre a APTA e a AC Médio Paranapanema e a Coopermota, e esses produtores, quando vêm para cá,
eles encontram isso aqui prontinho. Hoje, gente, isso aqui está naquela correria tremenda, nós temos vários tipos de experimentos sendo realizados, nós temos máquinas trabalhando para ajeitar tudo. É assim mesmo, né, Beto? Nós estamos preparando o circo de uma maneira geral, porque nós temos o plantio das culturas para dar resultados práticos, mas temos também toda essa parte estrutural para apresentar resultados para o produtor. Exatamente. O desenrolar do dia de campo, ele tem mostrado que cada ano você está ganhando uma experiência, né? A gente nota que a conclusão, sempre fazemos essa avaliação no término de todo o evento do Cooper Show, e o que chamou a atenção da gente foi demonstração de máquinas. Então a área ela vai sofrer uma mudança, uma pequena mudança. E nós acreditamos que vai acontecer o seguinte: as empresas da região interessadas em demonstrar o seu maquinário aqui dentro, ora realizando ali uma colheita, ora realizando ali um plantio, ora realizando até um preparo de solo, né? Então haverá uma mudança na parte geográfica do campo de difusão. Um planejamento antecipado. Perfeito, por isso que você está vendo já as máquinas trabalhando agora praticamente no mês de maio, pensando já no fevereiro do ano que vem. E o que mostra, Max, é assim, não há na evolução como parar, né? Nós começamos ali um dia de campo bem lá atrás, quando éramos assim, pequenos, né? No dia de campo. Hoje temos, como aconteceu agora, fevereiro último, 2.000 produtores aqui, né? Negócios acontecendo aqui dentro, não só negócios do produtor, mas negócio de maquinário, algo novo, algo que a gente está vendo as demonstrações de máquinas, e isso tudo que faz parte da cadeia produtiva, né? Ora você vê a demonstração de um novo pulverizador, ora você vê a demonstração de uma nova máquina. Isso tudo leva ao quê? Ao agronegócio da região. Eu acredito que seja muito bom para vocês e motivo de muita felicidade quando vocês veem isso aqui com o produtor e ele vendo o trabalho de perto. É isso mesmo. Sem dúvida, porque todo o trabalho que nós desenvolvemos, né, de pesquisa, ele tem um objetivo final, né? Que esse resultado, seja ele ou esperado ou não, né? Porque às vezes o que você está testando pode não funcionar, né? A hipótese que a gente está avaliando, ela pode ser, na pesquisa, ela pode ser nula, né? Ou não. E isso ele tem que chegar até o produtor. Muitos dos nossos trabalhos nós fazemos essa via diretamente com os técnicos, né? Os técnicos da assistência técnica, tanto pública como privada. E essa área de difusão de tecnologia da Coopermota, ela tem sido um canal de difusão da maioria dos experimentos nossos, porque além da gente fazer aqui periodicamente as visitas com os técnicos do departamento técnico, com os agrônomos do departamento técnico da Coopermota, nós também participamos efetivamente dos eventos, né, já pelo 6º ano consecutivo do Cooper Show. Então a gente mostra a tecnologia, né, das diversas áreas, dependendo do ano que nós temos, que nós desenvolvemos, e diretamente ao público final, né, que é o produtor. Então, nesses casos de evento como esse, o Cooper Show, nós mostramos aqui diretamente ao produtor os resultados das nossas pesquisas. Bem, gente, nós vamos fazer uma divisão, então, das explicações do que nós temos hoje aqui nessa área de difusão de tecnologia, tanto com o Paulo como com o Beto, para mostrar para você, para que você fique sabendo dos experimentos que estão sendo realizados agora e que são realizados com muito trabalho, com muita dedicação, visando sempre proporcionar ao produtor rural ganhos de produtividade e uma tranquilidade maior para o produtor, que é o que todo mundo quer.
No próximo bloco vamos falar da central meteorológica do Centro de Difusão, tão importante para as pesquisas, e também sobre o consórcio Milho Safrinha Capens. Nós voltamos em instantes com o programa rural para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Patrocínio Credicana, Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana. Os produtos Estil indicados para facilitar os trabalhos manuais, para manutenção e limpeza de jardins e casas, que ajuda a economizar tempo e garantir uma melhor qualidade de vida, ou para quem relaxa com hobbies muito especiais. É possível fazer muito mais, com menos esforço. Isso porque as ferramentas motorizadas Estil são extremamente fáceis de usar e trazem inúmeras inovações tecnológicas que tornam tudo muito prático e seguro. Estil, inovando para facilitar a sua vida. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Credicana, uma cooperativa que coloca o respeito pelo cooperado acima de tudo. Uma cooperativa com atendimento diferenciado e que fornece crédito aos produtores rurais com taxas inferiores às praticadas pelo mercado. Credicana, desde 1969, vem construindo a credibilidade com responsabilidade social, participação e respeito pelo desenvolvimento sustentável na nossa região. Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Credicana, a satisfação dos nossos cooperados é a nossa maior motivação. Auto Posto Zaccarelli. O melhor combustível com atendimento diferenciado. Auto Posto Zaccarelli. Tudo o que você precisa com qualidade. Confiança, qualidade e tradição. Só quem tem 80 anos pode oferecer tudo isso a você. Hammert. Ferramentas, equipamentos para irrigação, assistência técnica, jardinagem, utilidades domésticas e muito mais. Hammert, 80 anos de tradição e qualidade. Para cada época do ano existe um tipo de pesquisa realizada pela APTA IAC Médio Paranapanema dentro do Centro de Difusão de Tecnologia da Coopermota. Ô Paulo, essa área específica aqui, você poderia explicar para a gente o que está acontecendo? Bom, aqui a gente tem um trabalho de rotação de culturas, né, que nós trabalhamos aqui no inverno e no verão. Nós rotacionamos aqui a cultura da soja e do milho no outono e inverno, da soja e do milho na primavera-verão, né, que são chamadas culturas de verão, e no outono e inverno as opções que é o trigo e o milho safrinha, que seriam, assim, digamos, as duas opções de para comércio de grãos mais rentável, né? O principal para a região, que é o milho safrinha, e a cultura do trigo. Bom, nesse exato momento aqui nós temos o trigo e o milho, é isso? Isso. Nós temos aqui o milho safrinha, que foi semeado sobre a área de soja, né, posterior à soja, e o trigo, a cultura do trigo, está sobre a área que foi milho no verão. Quais são os resultados que a gente já tem depois de tanto tempo nessa rotação, nessa área específica aqui do centro? Bom, os resultados, o que visa mostrar isso daí para a gente? A gente tem uma facilidade bastante grande, a região, né, com toda a estrutura hoje para plantio direto, né, em cima do milho safrinha. E
para trabalhar com milho, com trigo hoje na questão em área de plantio direto, ainda há um trabalho muito grande a ser feito, principalmente na questão de investimento, que as máquinas, né, os agricultores, que antes produtores de trigo, né, não têm mais as máquinas adequadas ao plantio direto, poucos deles têm. E ao longo dos anos, o milho tem mostrado o milho tem sido uma cultura de mais sucesso, né, digamos assim, em função da própria questão de falta de uma política agrícola definida para o trigo, né? O que nós não temos, embora a cultura do trigo seja uma cultura bastante vantajosa e viável para nossa região, né, e com altos rendimentos de produção de grãos também. Esse é o motivo que nós estamos com a área de trigo cada vez diminuindo mais. Sim, a área de trigo tem diminuído, né, ao longo dos anos. As dificuldades com relação aos produtores, né, têm sido maiores, porque mas também benéficas do ponto de vista de comercialização. Tem cada vez se restringido mais a questão, na verdade, aumentado as exigências na questão de qualidade industrial do trigo, né? Nós tivemos para essa última safra agora uma normativa nova, né, do governo, aumentando as exigências do mercado comprador de trigo. De que adianta às vezes a gente diversificar com ciclos de maturação dos cultivares do milho safrinha, se de repente qual é a estratégia para o milho safrinha agora? É você ter o milho com enchimento de grãos até o período em que não há risco de geada. Então é um escape. Encurtar o ciclo. Então são estratégias, na verdade, não são, né, nem estratégias técnicas agronômicas em si, mas é uma estratégia de escape. De sobrevivência. Isso, de sobrevivência. E que tem dado certo, né? Tem funcionado, tanto que é o que tem acontecido. E do trigo, né, o que a gente precisa, né? Tem uma diversidade muito grande de cultivares de trigo no mercado, né? Agora, tem dentre os cultivares para a classe tecnológica pão ou trigo, muitas vezes trigo melhorador. Mas o que o produtor precisa fazer, né? Ele precisa fechar num tipo de trigo. Ele vai trabalhar com trigo pão ou vai trabalhar com trigo tipo melhorador. Então aí, quer dizer, ele fecha nessa qualidade industrial que ele vai trabalhar e diversificar o mínimo possível, né, em termos de cultivares, porque isso facilita. Ele vai focar, né, Paulo? Ele vai focar. Isso facilita também até o trabalho da própria cooperativa na hora de receber esse grão de trigo, porque o que acontece? Se a cooperativa recebe grãos de trigo melhorador e grãos de trigo pão, né, ela tem uma dificuldade de trabalhar isso aí. Ela tem que ter células diferentes para estar segregando esse trigo para comercialização. E mesmo o trigo, quando ele está na mesma qualidade, trigo-pão, tem trigo-pão, tipo pão, que a qualidade tecnológica dele para a indústria não é tão boa quanto o outro. Então isso diverge entre um cultivar e o outro. Então muitas vezes, dependendo da variedade de trigo, não dá para ser misturada na mesma célula. Da mesma forma que um trigo, digamos assim, você está com trigo em perfeita qualidade tecnológica, né? A lavoura desenvolveu em ótimas condições, a maturação do trigo foi perfeita, nutrição, você está com trigo de boa qualidade, a análise indica isso daí, e você começa a sua colheita, você colhe, digamos aí, metade da sua lavoura de trigo, e você tem aí uma chuva, um período de chuva em que o trigo permanece molhado por mais tempo, essa qualidade tecnológica tende a cair com uma maior velocidade ou menor, dependendo do tipo do trigo e da variedade do trigo. Tem variedades que são mais sensíveis à chuva, à umidade na colheita. Com a crise do trigo pela falta de apoio governamental no início da década de 90, a pesquisa voltou-se para alternativas viáveis e que o substituíssem na agenda do produtor no outono e inverno. E surgia então o milho safrinha, onde nossa região foi pioneira no plantio e desenvolvimento. Mas até o agricultor chegar no patamar que está hoje com o milho safrinha, foi necessário anos
né, praticamente quase 10 anos de pesquisa para chegar na tecnologia que tem hoje para essa alta produtividade de milho safrinha. Então, quer dizer, nós não podemos ficar à mercê disso, só do milho safrinha hoje, né, e não ter outra opção. Então, quer dizer, o trigo continua sendo uma opção interessante e rentável, mas também não é uma opção para o agricultor voltar a ser um triticultor, né? Uma opção como rotação de cultura, né? Ele pode estar trabalhando, né, parte da propriedade dele com trigo, pensando aí em torno, digamos assim, para safrinha aí 25% da área com trigo. Isso seria uma área bastante interessante. Nós teríamos uma produção de trigo representativa na região também, se o produtor trabalhasse em torno disso daí em 25%. Isso seria importante também na questão de manejo, né, para quebrar o ciclo de algumas pragas e doenças em você trabalhando aí uma outra cultura, embora seja um milho, seja uma gramínea, né, uma poácea aí plantas da mesma família, mas tem pragas de solo, por exemplo, que se não desenvolvem nas raízes do milho e desenvolvem nas raízes de trigo e vice-versa. Então isso é um fator bastante importante. O sucesso das pesquisas depende diretamente da utilização da tecnologia, principalmente quando analisamos condições climáticas. Beto, a estação meteorológica passa a ser um instrumento muito importante para vocês. Eu estou vendo até que, por conta de uns visitantes indesejáveis ali, vocês deixaram um saco de ração usado para espantar as corujas, é isso? Na verdade, né, Max, aqui tem tanto a invasão de aves como outras coisas aí que andaram retirando, né? A gente sabe como é que é, invadindo a área e levando embora os aparelhos de um modo geral, que causaram aí um prejuízo para a gente. Mas a estação meteorológica automática, ela está aqui instalada desde a sua criação, né? Isso já tem muitos anos, e temos dados diários de temperatura máxima, mínima, né? O índice de chuva, né? E ele tem mostrado aquela data precisa que o produtor ora necessitou para uma eventualidade, para um sinistro, né? Ora o banco, ora a cooperativa precisou da informação, ela está aqui, real, né? Armazenada em seus arquivos, e hoje, né, ela é muito bem visitada, né, aquele pessoal que tem a sua autorização em senha para consulta, e está aqui, né? Muitos anos já, servindo de base de informação e uma ferramenta. Não podemos imaginar hoje uma pesquisa, um centro de difusão de tecnologia como esse aqui, sem uma estação meteorológica de última geração, não é mesmo? Correto, isso que é importante, né? A gente nota que a sofisticação dela aqui no estado de São Paulo e em outras estações, e geralmente vinculadas às estações do Instituto Agronômico de Campinas, nos seus devidos municípios, monitorando todo o estado de São Paulo, né, trazendo informações reais do que está acontecendo, né? Essas informações, elas são, como é que eu poderia dizer, elas são enviadas para uma central, elas são checadas, todas elas, é isso basicamente? Perfeitamente. Caso eu queira saber não só a estação daqui de Cândido Mota, mas eu queira a próxima, que é de Palmital, ou a própria de Assis, a de Pedrinhas, ou mais distante, no norte do estado, ou sul do estado, basta eu entrar no município, né, e eu tenho ali a informação quando ora alimentado por alguém, né? E este alguém está nessa central, como você disse, Max, alimentando diariamente, né, principalmente no quesito chuva. Roberto, fala um pouquinho do histórico dessa estação. Então, quando do seu início, né, eu fui convocado pela Coopermota e os demais profissionais do Instituto Agronômico aqui da unidade de Assis para comparecermos lá em Ribeirão Preto,
e com o Dr. Brunini foi nos passado todo o desenvolver da estação, como seria a coleta de informações diárias. Então, no início, nós tínhamos que vir para cá com um display, um modem lá e coletar diariamente, depois jogá-lo para o computador e daí jogava-se essa informação para a central. E hoje, com a evolução, eles conseguem de um único local acessar todas as demais estações de todo o estado de São Paulo sem sequer sair do seu local. Então, Max, a evolução é muito grande e nisso tem mostrado, nós estamos com essa estação desde o ano de 1998, localizada nesse mesmo ponto estrategicamente para que a condição de vento e tudo mais possa representá-la aqui nesse local. No estado de São Paulo, você falou, nós temos várias estações iguais a essa, o que dá um subsídio muito importante para vocês técnicos e também os pesquisadores. Isso já é uma realidade em outras regiões, novas fronteiras do país? Nós podemos dizer, por exemplo, que o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, nós temos muitas dessas estações auxiliando os técnicos e também pesquisadores, colegas de vocês que estão nesses lugares? Creio que sim, porque dos vários estados brasileiros, das várias regiões, centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, sul, acreditamos que os seus órgãos de pesquisas, como tem em cada um dessas regiões, eles façam com que o profissional ali, habilitado, sério, utilize da ferramenta, da informação, para melhor recomendar ao seu cliente, ao seu produtor, como um consultor. Olha, o histórico tem mostrado isso e não aquilo, ora a temperatura está assim e não assado, e assim por vai. A informação ela é de direito para todos, mas quando bem utilizada. No programa Rural de hoje, você está nos acompanhando em uma visita ao Centro de Difusão de Tecnologia, parceria da Coopermota com várias empresas e instituições da área agropecuária. Nós voltamos em instantes com o programa Rural. Até já. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Patrocínio Credicana, Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana. Os produtos Steel indicados para facilitar os trabalhos manuais, para manutenção e limpeza de jardins e casas, que ajuda a economizar tempo e garantir uma melhor qualidade de vida, ou para quem relaxa com hobbies muito especiais. É possível fazer muito mais, com menos esforço. Isso porque as ferramentas motorizadas Steel são extremamente fáceis de usar e trazem inúmeras inovações tecnológicas que tornam tudo muito prático e seguro. Steel, inovando para facilitar a sua vida. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Credicana, uma cooperativa que coloca o respeito pelo cooperado acima de tudo. Uma cooperativa com atendimento diferenciado e que fornece crédito aos produtores rurais com taxas inferiores às praticadas pelo mercado. Credicana, desde 1969, vem construindo a credibilidade com responsabilidade social, participação e respeito pelo desenvolvimento sustentável na nossa região. Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Credicana, a satisfação dos nossos cooperados é a nossa maior motivação. Auto Posto Zaccarelli. O melhor combustível com atendimento diferenciado. Auto Posto Zaccarelli. Tudo o que você precisa com qualidade. Confiança, qualidade e tradição.
Só quem tem 80 anos pode oferecer tudo isso a você. Hammert. Ferramentas, equipamentos para irrigação, assistência técnica, jardinagem, utilidades domésticas e muito mais. Hammert, 80 anos de tradição e qualidade. Paulo César Reco, da APT-AC Médio Paranapanema, e Beto Massude, da Coopermota, dois renomados pesquisadores da nossa região, nos acompanharam em visita ao Centro de Difusão de Tecnologia da Coopermota. E é hora da gente voltar para lá. Tá bonito o ensaio do consórcio milho do capim aqui, né, Paulo? Sim, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há mais de 4 anos, né? 4 safras aí que a gente tem, mais de 4 safras que nós temos avaliado esse sistema. E a princípio, quem ainda não trabalhou assusta um pouco, né? Principalmente o produtor que trabalhou assim toda a cultura em cima de manejar, né, de tirar o mato, manter a roça no limpo, né? Desde o tempo em que se tinha que tirar marmelada do meio da lavoura de milho no verão, que era muito comum a marmelada, e foi-se um trabalho em cima de tirar a marmelada. Até os pequenos produtores até colocavam no jacá, tiravam para fora porque chovia, ela brotava novamente, né, no verão. E depois em áreas de braquiária também. Então hoje a gente tem feito o trabalho inverso, né? Só que na verdade isso mostra que os resultados de pesquisa, né, de 3 anos consecutivos, aí a média de 3 anos, mostrou que quando você compara o milho safrinha solteiro com o milho safrinha consorciado com o capim, a redução na produtividade do milho safrinha é muito pequena, quase que assim, pouco significativa. E isso é compensatório depois na safra seguinte, que é a safra da soja. Consequentemente, digamos assim, para a próxima cultura de milho safrinha, ela pode vir a trazer um benefício, essa palhada, né? Mas até o que a gente tem trabalhado, no sentido que a gente tem trabalhado a tecnologia, para o produtor fazer o sistema de rotação de cultura. Assim como eu comentei lá atrás, em trabalhar em torno de 25% de rotação, em plantar milho safrinha e trigo, seria essa a opção do milho com a braquiária. Então na safra seguinte, que você for fazer milho safrinha com capim, você entra em uma outra parte do seu terreno, porque para o agricultor fazer tudo também acaba ficando muitas vezes mais complicado, dependendo do tamanho da área. Então ele vai rotacionando essa, e de tempo em tempo ele aumenta a matéria seca daquela área, e também ele mexe na estrutura do solo, porque há um volume grande de pequenas raízes também da braquiária, né? E na decomposição dessas raízes fica canalículos, né? Pequenos canais que favorecem a percolação, a infiltração da água, né? E junto com essa água também outros nutrientes que são recicláveis na decomposição da matéria orgânica. Pelo que você está falando, Paulo, são vários benefícios. Temos muitos produtores já realizando a consorciação aqui na nossa região? Sim, esse trabalho, essa tecnologia tem sido bem aceita, né, pelos produtores, e além dos resultados experimentais, nós também fizemos um trabalho que até o Beto pode estar comentando isso aí depois, junto com a Coopermota, em áreas demonstrativas com produtores, aí em áreas maiores, né, em que o produtor pudesse estar acompanhando, desenvolvendo as atividades, a aplicação de herbicida, e ele mesmo vendo, sentindo como que é o manejo desse herbicida. Qual o ganho que tem nisso daí também? O agricultor,
ele não mexe, ele não precisa tirar. A mesma máquina que ele plantou, que ele semeou a soja, ele só vai trocar os discos, né? Tirar o disco, pôr o disco para milho, e na linha, no carrinho que vai o capim, ele põe um disco adequado para sementes de capim, então ele não tem aquela mão de obra de arrancar carrinho, né, para o milho safrinha, depois, na hora que for plantar a soja, também voltar a colocar os saquinhos. Então ele tá ganhando essa atividade, ele ganha aí nessa atividade. E o que acontece? O adubo, ele vai somente na linha do milho. Na linha do capim não tem adubo. A arrancada do milho safrinha, ele é muito, muito mais rápida. E o capim, ele é uma cultura de primavera-verão. Ele precisa de calor, de bastante umidade, mas precisa de calor também. Então, o crescimento dele é lento. O capim, até o florescimento do milho, o crescimento dele, a formação de massa dele é relativamente lenta. Devagar. Após o florescimento, do florescimento à maturação do milho, ele pode ter um aumento aí até 3 vezes mais que o acúmulo de matéria seca até o florescimento. Agora, após a colheita do milho safrinha, que o capim tem uma facilidade de crescer mais, porque aí você tem toda uma aeração, a lavoura fica aberta, né? Aumenta a luminosidade porque você colhe o milho. Você pode usar para pastoreio nesse momento? Também. Aí seria para quem tem para quem também tem gado, né? Ou seja, leite ou corte, ele pode estar trabalhando, soltando o gado para fazer. Esse é um dos objetivos também, você fornecer alimento para o gado num período de entre safra de capins. Caminhando pela área do consórcio Milho Capim, passamos por um local da pesquisa que mereceu uma parada para melhor análise. Aqui nós temos um carreador, era um carreador, é isso mesmo? Perfeitamente. É um antigo carreador que ora servia para movimentação de maquinário, né, o trânsito na área de difusão, e com a certificação aqui do silo, tivemos que impedir esse trânsito, né? Ou seja, mas o resultado mostra, a natureza é perfeita, ela mostra que, ora não trabalhado a terra, você veja como é que está a lavoura. A lavoura é indiferente do momento que foi realizado o plantio, né? Você nota que neste momento, na antiga estrada, isso tem observado no campo, o efeito danoso que é a compactação. Você pode observar que a cultura que ora aqui na consorciada milho com a braquiária rusiziensis, né, a linha que ora não está sofrendo a compactação, ela está normal, o seu desenvolvimento vegetativo tranquilo. Entrou na área compactada e esse excesso, né, devido aos anos que aqui ora foram o carreador, você nota que não há lavoura alguma aqui, né? O que o Beto está falando é justamente isso agora que o Geraldo está mostrando, né, Gê? Dá uma olhadinha aqui, Gê, olha. Tá vendo? Olha, aqui nós temos que a braquiária praticamente não se desenvolveu, o milho também nessa área compactada. Veja a diferença logo aqui ao lado, onde nós não tínhamos área de carreador, é uma área de terra já trabalhada há muito tempo, o sistema radicular se desenvolve. Olha a braquiária como é que tá, olha o milho também, que altura espetacular, né, Beto? Perfeito. Observe, Max, que no momento do plantio, o operador, ele simplesmente atravessou o carreador. E lá adiante, a 15 metros, você nota que a cultura está perfeita, né? A quantidade de semente do milho e da braquiária é normal. Caiu no momento da compactação, olha o resultado. Então isso aqui é uma baita aula de conservação de solo, né? Onde nós estamos aqui observando que a planta realmente não se desenvolve aonde o efeito danoso da compactação. O Reco está aqui mostrando aqui o sistema radicular de uma planta e outra, né? Para mostrar exatamente que
o efeito danoso da compactação do solo, onde o teor de argila nesta região aqui é elevado e aí você tem uma densidade muito alta. E isso faz com que você não tenha mais os macroporos, os microporos, e aí há aquele problema danoso no sistema radicular, entra ali doenças no sistema radicular e você acaba não tendo mais aeração. Roberto, aproveitando que nós estamos aqui nessa área ainda de consorciação, você está em contato direto com os produtores cooperados da Coopermota. Como é que está a aceitação deles em relação à consorciação? Muito grande, né? No início, há um tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, a dificuldade de se encontrar semente era o fator. Hoje, algumas empresas se especializaram em ter a semente, uma semente certificada, com controle de nematóide. Então o produtor, ora ele está plantando aqui, mas não está trazendo problema para a sua lavoura. Porque não é simplesmente encontrar a semente, é encontrar qualidade na semente, né? E as empresas se especializaram nisso, Max, trazendo semente que não vai trazer problemas de nematóide e que o seu valor cultural é muito elevado. E isso porque ela tem um valor, né? Ela não é tão assim um custo tão barato quando você implanta o sistema. Mas eu quero dizer que o seguinte, os produtores de um modo geral entenderam a ideia, pegaram a ideia, estão fazendo esse plantio do milho safrinha com a braquiária. São várias áreas, em vários municípios, várias águas da região, e que o produtor entendeu a ideia, que é lá na frente, na colheita, agosto, setembro, você fazer com que essa palha te deixe aí, a palha de milho mais a palha da braquiária, um volume maior por hectare, em toneladas por hectare, que lá em fevereiro fará diferença na sua soja, em termos de conservação de solo, água e nutriente. No próximo bloco vamos falar das variedades de milho híbrido que estão sendo testadas no Centro de Pesquisas. Nosso programa rural volta já já para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Patrocínio Credicana, Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana. Os produtos Steel indicados para facilitar os trabalhos manuais, para manutenção e limpeza de jardins e casas, que ajuda a economizar tempo e garantir uma melhor qualidade de vida, ou para quem relaxa com hobbies muito especiais. É possível fazer muito mais com menos esforço. Isso porque as ferramentas motorizadas Steel são extremamente fáceis de usar e trazem inúmeras inovações tecnológicas que tornam tudo muito prático e seguro. Steel, inovando para facilitar a sua vida. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Credicana, uma cooperativa que coloca o respeito pelo cooperado acima de tudo. Uma cooperativa com atendimento diferenciado e que fornece crédito aos produtores rurais com taxas inferiores às praticadas pelo mercado. Credicana, desde 1969, vem construindo a credibilidade com responsabilidade social, participação e respeito pelo desenvolvimento sustentável na nossa região. Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana. Credicana, a satisfação dos nossos cooperados é a nossa maior motivação. Auto Posto Zaccarelli. O melhor combustível com atendimento diferenciado. Auto Posto Zaccarelli. Tudo o que você precisa com qualidade. Confiança, qualidade e tradição.
Só quem tem 80 anos pode oferecer tudo isso a você. Hammert. Ferramentas, equipamentos para irrigação, assistência técnica, jardinagem, utilidades domésticas e muito mais. Hammert, 80 anos de tradição e qualidade. Aqui nós temos um ensaio muito importante de híbridos realizado pela cooperativa, não é isso? Correto, Marcos. Aqui é o seguinte: os parceiros, né, proprietários dos seus materiais, tal, ora recomendando o seu material em início de plantio ou fechamento de plantio no milho safrinha, nós quisemos pôr à prova. E é um primeiro ensaio aqui na unidade. Por quê? Nós colocamos a mesma adubação, essa adubação que o produtor faz no campo e também na data que o produtor faz no campo. E colocamos todos os materiais que ora nós comercializamos para esta safrinha para pôr à prova daquele material que a parceira diz: ó, ele sai rápido no milho safrinha, ele endurece rápido, ele escapa de uma geada. Então viemos aqui e fizemos um ensaio. Esse ensaio é inédito, então? Perfeitamente, esse ensaio é inédito para a Coopermota e inédito para as empresas, porque eu vou estar colocando material do concorrente, chamamos assim, lado a lado de toda a rede, né? Então, são muitos materiais, eles estão identificados, né, por essa nomenclatura aqui, essa plaquinha, que depois, no final, na colheita, avaliaremos, né, um por um como se saiu, né, na questão umidade de grãos e o fechamento de produtividade. Nós teremos esses dados já todos prontos em benefício do produtor quando, Beto? Acredito, Max, por volta de setembro. Final... Para a safra que vem, então, provavelmente. Provavelmente, porque aí contabilizaremos isso daí e, olha, tá aqui, ó, dos materiais. O objetivo não é colocar ninguém contra ninguém, não é este. O objetivo é mostrar para o produtor: olha, você tem esta alternativa para abertura de plantio e esta para fechamento de plantio, porque eles estiveram na mesma data de plantio, com a mesma adubação, e um e o outro se destacaram. Eu acho que esse é a saúde, né? É você colocar para o produtor, falar: ó, alternativas temos, né? Se você colocar uma determinada data de plantio e por hora acontecer um sinistro, um ou outro material vai escapar. Os concorrentes colaboraram com essa pesquisa? Perfeitamente. Nenhum dos parceiros se omitiu ou acabou assim se opondo ou achando que não faça isso não. Ao contrário, não, coloque meu material. Porque se o meu material é para abertura de plantio, ele vai sair muito bem. Não é para fechamento. Então esse que é o conhecimento final disso tudo. Roberto, eu estou percebendo então a importância desse ensaio aqui, é fundamental, só que para essa safra ele está aqui em andamento, será muito importante para a safra que vem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse milho safrinha que está por aí, espalhado pelas lavouras aqui da região do Médio Vale do Rio Paranapanema, e que esse ano promete bastante, ou estou errado? Não, não está não. Max, é impressionante o milho safrinha do Médio Vale Paranapanema este ano. Nós tivemos um período de colheita de soja, ou mesmo quem plantou ali um milho verão, e tudo correu muito bem, né? Deus permitiu que o produtor colhesse, e assim que terminou a colheita, choveu e Deus permitiu que plantássemos o milho safrinha. Ou seja, a janela de plantio do milho safrinha, ele teve ali o seu início dia 22, 23 de fevereiro, né? E o seu término
12, 13 de março, que é um ganho muito grande para a região, porque outros anos aconteceram veranicos naquele momento de plantio, né? Ou um excesso de chuva, como aconteceu na colheita de 2011. E aí, por conta do excesso de chuva, o produtor se viu obrigado a plantar na segunda quinzena de março. Esse ano não. Muitos produtores encerraram o plantio no dia 9, 10 de março. Raro foi aquele que estendeu para a segunda quinzena de março, né? E como você pode ver, as lavouras estão quase na sua totalidade na fase reprodutiva, que é essa fase que a gente tem o pendão e boneca, né? Você já nota que tem aqui uma boneca com o cabelo preto, que o cabelo já foi polinizado, né? Caiu o grão de pólen sobre o estilo estigma, que é conhecido como cabelo. E aqui dentro você já percebe, caso a gente abra aqui uma espiga, a formação de grãos, né? Então, isso daqui é o retrato da nossa região. Nós temos aqui todas as lavouras praticamente nessa fase, ou entrando ou até passando dessa fase, né? Se você observar aqui, Marcos, ó, há a formação do grão já, né? E o cabelo, ele tem o seu início aqui na base, depois no terço médio e por fim no terço superior. Portanto, você nota aqui, ó, os cabelos que estão aqui escuros, eles já saíram aqui da base. E os próximos que virão serão do terço médio e por fim o terço superior. Uma formação perfeita, portanto, então, de espiga. Exatamente, ó. Você nota que aqui ainda o milho está muito novo, né? Não dá para fazer lá um refogado e tal, mas você já percebe a formação do grão aqui dentro, né? E é a realidade da nossa região. É uma data onde a grande maioria dos produtores plantaram e aqui que está o destaque. Um ou outro material está mais avançado ou não na fase da fenologia do milho. Beto, nós estamos agora um pouquinho para o final do mês de maio, né? Praticamente hoje é dia 18, 19, se não me engano. O que tem que acontecer de bom daqui até o final da safra, para que realmente a gente tenha uma confirmação dessa bela safra? As temperaturas não podem jamais cair muito daqui para frente, em termos de umidade, o que nós precisamos, precisa ter mais chuva ou não? Olha, Marcos, o dia de hoje, né, essa sexta-feira, está um dia especial. O milho, ele é dependente de 3 condições ambientais: água, luz e temperatura. Água, nós já relatamos que tivemos aí sábado passado, 12 de maio, 50 milímetros na região. Luz é o número de horas de luz que tem um dia. E temperatura tanto diurna quanto noturna. O dia de hoje está especial porque a temperatura diurna, né, nós tivemos por volta aqui de uns 28 graus, 29 hoje, e a noturna está nos seus 13, 14. Se ela se elevasse um pouquinho, ficaria o ideal para o milho, né? Por volta ali dos seus 17, 18 graus e a máxima chegando aos 30. Mas esses novos híbridos já estão adaptados também às temperaturas um pouquinho mais baixas já, né? Claro, as empresas, as produtoras, as detentoras dos híbridos aí foram nos seus bancos genéticos e foram selecionando aqueles materiais que, por hora, não necessitam tão rigorosamente essas condições climáticas, né? Então você nota que o material está sendo produzido com condições até adversas, né? Você pega uma temperatura mínima, às vezes com 12, 13 graus, que o milho colocado no verão, ele não está adaptado ao milho safrinha. Então você nota uma diferença entre os híbridos na condição climática. Beto, poderíamos dizer, nesses últimos 2 anos, vamos pegando o ano passado e esse ano, se confirmar uma bela safra, que as safras de inverno estão segurando o médio vale do Rio Paranapanema em relação ao conjunto safra, verão e inverno? Porque safra de verão realmente nos últimos 2 anos está deixando a desejar, isso? Foi. Esse último verão, né, safra 2011, 2012, até aqui houve uma linha imaginária aqui de produtividade.
Nós tivemos aqui a rodovia Raposo Tavares, pegando aqui do município Maracaí, não tão Maracaí, mas pegando Assis até Ourinhos, ambos os lados da rodovia, com produtividade mais elevada. E a divisa do estado de São Paulo com o Paraná foi muito prejudicada na sua produtividade com a soja. E este produtor, que teve lá a sua produtividade afetada e foi pelo veranico em 3 fases, hora dezembro, janeiro e fevereiro, a sua soja, ele está vendo esse ganho no milho safrinha. Então, pro Vale Paranapanema é muito importante o milho safrinha. Sempre foi e sempre será. É claro que, por hora, se o produtor precisar fazer uma rotação de culturas, é ideal. Nós temos aqui ao lado aqui um coquetel, aqui na área, e já você pode observar que o coquetel ele é importante, porque fugiu da data de plantio, você já migra para o coquetel. Então, tá aí o seu calendário, você tem que pegar e colocar até na questão de seguro. Eu tenho data limite de plantio, não consegui chegar lá, vou para um coquetel, vou para uma rotação de cultura. Tem que ter opções. Opções, e opções tem, O Instituto Agronômico de Campinas já desenvolveu várias e várias maneiras de você fazer um coquetel, ora entre milheto, aveia, nabo, ora só o nabo, ora só milheto. E o importante é tomar essa decisão, é fazê-lo, E o produtor tem que saber disso. Não adianta eu plantar um milho safrinha abril. Eu sei que eu não tenho luz, eu não tenho umidade. Esse ano está dando sorte, mas não pode valer a regra, Portanto, essa é a informação. Caiu pro tarde, rotação de cultura. Nós não cansamos de falar do trabalho dos pesquisadores na área de agropecuária. Ele é muito importante, logicamente, com a colaboração de produtores rurais que cedem o seu sítio, sua fazenda, sua chácara, para que esses pesquisadores possam também, além do Centro de Difusão de Tecnologia, de várias áreas de pesquisa espalhadas pelo país, essas áreas de produtores também são utilizadas como áreas de pesquisa. Então o produtor está mais próximo de tudo o que está acontecendo. O resultado disso tudo, gente, nós já comentamos várias vezes aqui no programa Rural. É melhor produtividade, controle de doenças, enfim, coisas que tornam a vida do produtor no campo muito mais tranquila e capitaliza também esse produtor. O nosso programa vai ficando por aqui. Para você, um grande abraço e até o próximo.